dia sua vida viver. Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Olá, Amada Igreja, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Eu quero dizer aos irmãos que é um prazer estar aqui com os irmãos estudando a palavra de Deus. Como os irmãos já perceberam, a gente não perde tempo com conversa e eu prefiro dar o espaço que nós temos aqui de uma hora. Essa uma hora tem que ser bem aproveitada e eu costumo dar esse espaço para os nossos professores, eles aproveitarem o máximo possível. Em primeiro lugar, quero agradecer aí a participação do irmão Vasni, Larissa e Joaquim, que está participando da sua primeira escola bíblica dominical. Muito obrigado a essa família maravilhosa que tanto amamos. E agora nós vamos ler a leitura do texto áureo, que está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Por favor, irmão, leia para nós o texto áureo dessa manhã. Graça e paz, amada igreja. Vamos ler Mateus 6,6. Mas vocês, quando orarem, retirem-se completamente a sós. Feche a porta atrás de vocês e orem a seu Pai secretamente. E seu Pai, que conhece os seus segredos, recompensará vocês. Muito obrigado, irmão Osias, por sua participação aqui na nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor Deus continue abençoando o senhor, sua esposa, nossa querida irmã Hilda, toda a sua casa. Meus irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição número 9, o lugar da oração. O lugar da oração. Antes de nós passarmos a palavra para o primeiro professor, eu queria apenas lembrar aos irmãos o seguinte: Israel nesse momento estava vivendo sob o domínio romano, mas antes de Israel viver sob o domínio romano, Israel viveu durante um grande período sob o domínio da Grécia. Os irmãos lembram que Alexandre invadiu e se apaixonou pelaquela cultura. E anos mais tarde veio, toda aquela região passou sob o domínio romano. Mas o que era um quarto secreto? Na Grécia Antiga, um quarto secreto era aquele lugar extremamente reservado, aquele lugar onde era difícil de encontrar, onde você não conseguia onde você conseguia permanecer completamente tranquilo, liberto de qualquer incômodo. Esse era o quarto secreto que se fala. Mas aí vem o seguinte: ir literalmente para o seu quarto, trancar a porta e ali orar. Eu gostaria de ouvir sobre isso, com o querido professor, o nosso irmão Laércio. Por favor, irmão Laércio, nos fale um pouco sobre isso. Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. O tópico da lição que ficou sobre a minha responsabilidade fala exatamente o seguinte: ir literalmente para o seu quarto, trancar a porta e ali orar. O texto bíblico que dá base a esse estudo de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o versículo também é o 6. Está escrito da seguinte forma: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Será que, por algum motivo, Jesus estaria condenando a oração intercessória feita publicamente? Esse tipo de oração que nós fazemos na nossa congregação, nós pedimos oração, falamos dos irmãos e pedimos oração pelos irmãos, pela situação financeira, pela situação de saúde dos irmãos. Eu acredito que não, porque se assim o fosse, Jesus não teria orado em público. E em alguns momentos, algumas passagens bíblicas,
fala da oração de Jesus em público, fala na oração da multiplicação dos pães, por exemplo, fala na oração da ressurreição de Lázaro, outro momento de Jesus orar em público. Então Jesus não estava querendo condenar esse tipo de oração. Na verdade, ele estava querendo nos ensinar a orar com intimidade. Mas ele estava condenando a motivação, ou seja, os motivos pelos quais nós fazemos as coisas certas, que é orar, pelos motivos errados, que no caso é buscar reconhecimento público ou buscar reconhecimento dos homens, buscar elogios para encher o nosso ego. Então Jesus estava condenando isso. Tanto ele estava condenando essa atitude, que no versículo 5 nós podemos entender melhor por que ele estava condenando e por que ele estava fazendo essa recomendação. No versículo 5 diz: "E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa." Jesus estava condenando a oração hipócrita, e nós temos um modelo de oração que Jesus estava condenando no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos de 10 a 12, onde diz: "2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o meu dízimo de tudo quanto ganho." Estava buscando reconhecimento e estava se enaltecendo. Esse tipo de atitude estava sendo condenada nesse momento por Jesus na prática da oração. Então, Jesus recomenda ao orar entrarmos no quarto e fecharmos a porta, justamente para não fazermos o mesmo papel que os hipócritas estavam fazendo. Então, vamos voltar ao versículo 6 para que a gente tenha um entendimento melhor da recomendação de Jesus a respeito da oração. Bom, está escrito que tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ponto. Ora, se Jesus está dizendo que nós precisamos entrar no nosso quarto e fechar a porta, eu gostaria de tentar trazer à memória dos irmãos da minha geração do que significava entrar no quarto e fechar a porta naquela época nas nossas casas. Nós, na minha geração, não tínhamos o direito de adentrar aos quartos dos nossos pais. Nós não poderíamos entrar no quarto dos nossos pais. Só se fôssemos convidados para isso. E nem sempre a gente era convidado para esse tipo de coisa. Por quê? Porque no quarto é um local de intimidade e é um local de segredos. Sendo local de intimidade e segredos, Jesus está nos recomendando a entrarmos nos nossos quartos, fecharmos a porta e convidarmos a Deus para adentrar a esse quarto, para termos intimidade com Deus. Bom, mas aí nós podemos parar e pensar, se Deus nos conhece tão bem, conforme está escrito no Salmo 139, ele conhece tudo a nosso respeito, nos mínimos detalhes, até a formação dos nossos ossos. O salmista consegue detalhar e consegue descrever que Deus conhece a formação de cada parte do nosso corpo. Então, se ele nos conhece tão bem, por que então entrarmos no quarto, fecharmos a porta, convidarmos a Deus para entrar, para ficar a sós com Deus, se ele
já nos conhece tão bem. Bom, Deus nos conhece de fato tão bem, mas será que nós conhecemos Deus tão bem? Então, para conhecermos Deus também, nós precisamos de intimidade e verdade. E verdade, nesse momento, significa dizer que nós precisamos pegar aquela caixinha que está lá dentro do nosso coração, caixinha essa que nós guardamos debaixo de 7 chaves, e abrirmos essa caixa perante Deus, num momento de intimidade, para colocar para fora tudo o que está naquela caixa. E naquela caixa, eu sei que tem medos, frustrações, fraquezas, dependências, lutas e tantas outras coisas mais. E nós precisamos, nesse momento, apresentar tudo que está nesta caixa ao nosso Deus. Porque se nós observarmos no detalhe que está descrito nessa passagem, Jesus diz que teu Pai, que vê em secreto. Ora, se pararmos para analisar que Deus vê, nós vamos entender perfeitamente, de fato, que Deus se faz presente. Porque se nós pararmos para analisar que nós ouvimos, se eu estiver dentro de um quarto, alguém que estiver passando fora do quarto está me ouvindo, mas não está me vendo. Então, nós podemos concluir que Jesus recomenda que nós adentremos ao nosso quarto, devemos fechar a porta, convidar a Deus para um momento de intimidade. Deus se fará presente e verá tudo o que nós vamos colocar para fora. Ou seja, Ele verá as nossas atitudes, os nossos atos naquele momento de intimidade. E só dentro de um quarto nós poderemos ter intimidade suficiente com Deus para nos despirmos de tudo que temos guardado. Neste quarto, nós poderemos ser nós mesmos diante de Deus, porque Deus já conhece, mas Deus quer que nós apresentemos tudo isso para Ele. Só depois de apresentarmos todos os problemas, tudo que está dentro daquela caixinha, o nosso Deus é Deus bom o suficiente para nos perdoar e nos recompensar, conforme está descrito no texto. Portanto, que Deus possa nos abençoar. Obrigado, irmão Laércio. Uma coisa que eu fico feliz é porque todos os professores que eu chamo, Laércio, por exemplo, é a primeira vez que ele participa da nossa escola online, a próxima professora também é a primeira vez que participa da nossa escola online, e eu fico muito feliz porque todos os professores que eu chamo, em momento algum criam dificuldade ou recusam essa participação. E eu fico feliz, e é assim que tem que ser o trabalho na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, essa disponibilidade. E a próxima professora que nós vamos ter o prazer em ouvir, ao orar devemos fazer do mais profundo do nosso ser. E eu convido a nossa querida irmã Ana Lobo para nos falar um pouco sobre isso. Por favor, irmã Ana. Bom dia, irmãos, graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos reúne aqui nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, em torno da sua palavra. Neste trimestre, os irmãos vêm estudando sobre oração. Já estamos na lição 9, que tem como título O Lugar da Oração. E a mim coube meditar a respeito da expressão que diz: ao orar, devemos fazer do mais profundo do nosso ser. Nós vamos compreender a mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo quis nos passar com essa assertiva. Então, por favor, me acompanhe na leitura da palavra que está revelada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 6, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Irmãos,
O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele adotou uma pedagogia que era de demonstração. Ele não só ensinava princípios e valores, mas ele fazia demonstrações para que as pessoas pudessem compreender a extensão e a profundidade do ensino. Foi assim quando ele quis dizer que era a luz do mundo, ele curou um cego de nascença. Quando ele quis dizer que é o pão da vida, ele multiplicou pães. Quando ele quis revelar que é a água viva, ele teve um encontro com a mulher samaritana. E assim sucessivamente. Aqui nessa passagem especial, o Senhor Jesus vem ensinando aos seus discípulos e respondendo às suas perguntas. No capítulo 6, ele vem falando da prática da justiça, vem falando como se deve dar esmolas e como se deve orar. Então vamos nos ater exatamente à questão que é proposta, o lugar da oração. Eu quero acreditar que, na verdade, o Senhor não estava preocupado com uma localização geográfica, um espaço, mas ele quis ir além. Ele quis fazer uma confrontação entre a hipocrisia e a sinceridade. Então, ele demonstrou que, ao orar, devemos buscar estar no mais profundo do nosso ser, na mais profunda intimidade com aquele que tudo vê e tudo sabe. Então, nessa experiência, ele vai chamar a atenção para que, quando orar, entre no seu quarto. E esse entrar no quarto, ele é simbólico, porque ele remete à busca do mais profundo do ser humano. E esse lugar mais profundo do ser humano, o profeta Jeremias vai dizer ali no capítulo 29, no versículo 13, que é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, aqui está revelado esse lugar secreto. Esse lugar é o nosso coração. E eu, meditando sobre essa passagem, me veio à lembrança um testemunho que uma certa vez eu ouvi. Era o testemunho de um homem que todos os domingos ele ia à igreja e levava a sua família. Deixava-os na porta da igreja e ia colocar o seu veículo no estacionamento. Ao retornar, ele entrava no templo e se sentava nos últimos bancos, o assento que tivesse mais próximo da porta. E quando terminava a celebração, ele era o primeiro a sair, antes que qualquer pessoa pudesse chegar perto dele. Ele saía, pegava o seu veículo e recebia a sua família ali na porta da igreja e iam para casa. Um belo dia, ele, nessa mesma rotina, sentou-se, mas depois levantou-se e tomou uma decisão. Foi para sua casa, entrou no seu quarto, sentou-se na beira da cama e começou a orar. E disse: Senhor, eu tenho um vício. Eu não quero ter esse vício, mas ele é mais forte do que eu. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor me ajude a vencer esse vício. Depois que ele fez essa oração, ele continuou sentado e começou a chorar. E chorou convulsivamente. E aí disse: Senhor, tu sabes que é mentira. Tu sabes que eu fumo e que eu fumo porque eu gosto. Eu sinto prazer em fumar. Mas depois que eu conheci a Jesus, eu sei que isso não agrada a Ele. E isso tem me corroído a alma. E eu não quero mais fazer, eu quero vencer esse desejo que há em mim. Porque eu sinto prazer, eu saio, eu fico na beira da porta para poder fumar, para que as pessoas não sintam o cheiro do fumo. E então ele chorou muito e disse: Senhor, ajuda-me a vencer esse vício, porque eu gosto e isso tem me corroído a alma. E os dias passaram. Passado mais ou menos 2 semanas, a sua secretária veio até ele e disse: Senhor, o que eu faço com as carteiras de cigarro que estão se avolumando no armário? Porque há 2 semanas o senhor não fuma.
E aí eu fiquei meditando sobre isso, sobre o lugar da oração. Na primeira oração que essa pessoa fez, ele se apresentou diante de Deus, se justificando, se vitimizando. Na segunda oração, que partiu de um coração quebrantado e arrependido, essa oração ultrapassou certamente a laje da casa dele e chegou ao trono do Altíssimo. Então, é esse o lugar da oração. O lugar da oração é um coração quebrantado, arrependido, um coração que se reconhece frágil diante da luta diária que há entre a carne e o espírito e que busca essa força e unidade com Deus para que ele possa atuar livremente, sem nenhuma gavetinha fechada, sem nenhum escaninho, sem nenhuma reserva. Porque a Bíblia nos informa que a única pessoa que imaginou que podia se esconder de Deus foi Jonas. Ele foi se esconder no fundo do navio, acabou no ventre do grande peixe e teve só que fazer um caminho comprido, mas foi cumprir a vontade do Pai, porque o nosso Pai é perfeito e soberano para fazer muito, muito mais do que nós podemos pedir. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que possa nos dar um coração quebrantado, um coração genuinamente arrependido e um lugar de oração para que possamos encontrá-lo enquanto estamos nesta jornada. Um grande abraço a todos os irmãos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, irmã Ana, por estar também ajudando na nossa escola bíblica dominical. Agora o próximo tópico é interessante. Como devemos orar a Deus no quarto secreto? Devemos orar a Deus no quarto secreto com humildade, confiando na bondade de Deus e com perseverança. E o primeiro ponto, com humildade, eu convido o nosso querido professor Raimundo, pastor Raimundo, para poder estar falando um pouco sobre isso. Por favor, pastor. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus nos sejam aumentadas e multiplicadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abordar hoje rapidamente, dentro do tema oração, o lugar de oração. Não é? O tema da lição 9, o lugar da oração. E tendo como base o texto recomendado aqui, um dos textos áudios da lição, é Mateus 6, versículo 6 e a seguir, capítulo 6 e 7, mas tomando como base esses dois versículos, diz o seguinte, Mateus 6 e 7. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Muito bem. O outro versículo 7 fala sobre vãs repetições, nós já tratamos disso numa das primeiras lições deste trimestre. Existe um lugar, lendo este versículo, existe um lugar apropriado para a oração? A oração deve ser feita de forma específica, em um lugar em específico, somente no lugar? Vamos considerar algumas coisas aqui. Quando o Senhor falou isso, quando tu orares, entra no teu quarto. Em que contexto ele falou isso? Jesus está orientando os seus discípulos a não serem como os hipócritas, como os fariseus, que gostavam de orar em público. Porém, ele não está condenando a oração em público, mas a atitude que eles tinham ao orar em público. A atitude de exibicionismo. Uma atitude que contrastava justamente com o que o Senhor estava ensinando. E o que era que Jesus estava ensinando? Era que a oração secreta deve ser a base de uma vida que nos credencie a orarmos em outros lugares e em outras ocasiões. Porque quando nós oramos em secreto, a nossa vida de oração em secreto, o momento que seja, cada um tem o seu momento, o seu tempo, não é? Mas deve ter, no quarto, fechar a porta e orar sozinho. Isso pode ser na sala, desde que esteja sozinho,
num gabinete, ou no seu próprio quarto, como a Escritura diz. Isto serve de base para a nossa intimidade com Deus. Aí sim é que nós nos encontramos com Deus, no secreto, onde nós revelamos o mais profundo pensamento, o que vai na nossa mente, o que vai na nossa alma. Nossos medos, temores, nossos pecados, que não podem ser falados para ninguém, maus pensamentos que nós temos, enfim, coisas que não podem ser ditas ao homem, mas somente a Deus. E fraquezas que nós temos, e debilidades que nós temos, e buscamos o Senhor secretamente essa força, e Ele secretamente nos ouve e nos recompensa, nos dando a graça necessária para vencermos esses pecados e para vivermos uma vida cristã autêntica na presença dEle, a vida do Filho dEle. Quanto ao lugar da oração, não é? Voltando ainda ao ponto antes de abordar o lugar da oração, Jesus recrimina a atitude dos fariseus porque justamente eles faziam o contrário. Eles não tinham essa vida de oração em secreto, mas gostavam de orar em público. Gostavam de se exibir, demonstrando e teatralizando, não é? Tentando mostrar uma vida que eles não tinham. Uma realidade que não era realidade, era uma mentira a vida deles. Porque ao orar em público, eles demonstravam serem homens espirituais, homens de oração, homens de profunda comunhão com Deus, mas na verdade eles não tinham essa vida de comunhão com Deus no secreto. Portanto, orar em público, neste caso, era uma hipocrisia. Porque estava mostrando algo, estava tentando mostrar algo que não era realidade na vida deles, que não era verdadeiro, que não era puro, que não era sincero. Então a vida, o lugar de oração deve ser a base, a nossa base, o nosso lugar de refúgio, o nosso ponto de encontro com Deus para sairmos para a vida, para o dia a dia e para outros momentos de orações na igreja, ou orar por outras pessoas, orar por necessitados e outras situações. Quanto ao lugar de oração, voltando ao ponto, nós temos, não existe um lugar de oração somente, o quarto é a base, mas podemos orar em outros lugares, em outras circunstâncias. Davi disse no Salmo 130, das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Momento de profunda dificuldade, de profunda aflição, ele se viu nas profundezas. Jonas, no capítulo 2, diz que do ventre do inferno ele clamou a Deus. Ele estava no ventre do peixe que o engolira, não é? Jesus, ele demonstra essa vida de oração quando ele parte para o deserto para ser tentado pelo diabo, levado pelo Espírito Santo, não é? E ele jejua 40 dias e 40 noites. Um detalhe, ninguém pode jejuar 40 dias e 40 noites, abrir um jejum, se ele não tiver em oração, porque aí é greve de fome. O jejum tem que ser acompanhado de oração. Então ele estava no deserto, no quarto, a céu aberto, entre aspas, orando e jejuando. Em Marcos 1,35, ele é visto acordando muito cedo, e indo para um local deserto, não é? Um local afastado da aldeia onde ele estava hospedado, e ali ele orava. Ali ele orava. Era um costume dele. Certamente não havia um aposento minimamente naquele momento que lhe desse uma liberdade maior. Ele levanta e vai de madrugada ao alvorecer, antes do alvorecer do dia, ter a comunhão com o Pai. Então é esta oração que pode ser no monte, não necessariamente no monte, mas pode ser no monte em algum momento, ou o monte pode ser transformado, entre aspas, no nosso quarto, pode ser o monte da oração, não é? Mas esse momento secreto tem que haver. Seja num local apropriado, fora do quarto, num local externo mais tranquilo, reservado, ou seja, dentro da própria casa, dentro do próprio aposento. Esta oração é a base de uma vida cristã sincera, a base de uma vida espiritual verdadeira, que ela é o alicerce, ela embasa a nossa vida, ela alicerça a nossa vida, não é? Porque não adianta eu demonstrar uma coisa, orar bonito na igreja, mover as pedras, os bancos se movem os bancos saltam quando eu oro na igreja, mas eu não tenho vida de oração com Deus. Eu estou sendo hipócrita, porque eu não amo a oração no momento em que eu posso orar e que eu devo orar na minha intimidade, para chegar e contar a Deus como foi o meu dia, como é que está a minha vida, como eu estou enfrentando os problemas. E isso deve existir, minha gente. Deve-se ser sincero. Não é? Dar graças a Deus, Deus não nos proíbe
de nos queixarmos diante dele dos problemas. Davi se queixou, Senhor, até quando? Não é? Há muitas queixas nas orações. Não é? Agora, debaixo de uma submissão. Não é? Porque se nós não pudermos nos queixar diante de Deus, Senhor, a vida está difícil. Senhor, os problemas estão nos assolando. Tem misericórdia de nós. Até quando? A Bíblia fala isso. A Bíblia está cheia de situações. O filho da viúva morreu e Elias chegou e despedeu. Senhor, até esta viúva tu afligiste, matando-lhe o filho. Tá? Ele atribui a Deus aquele mal. Claro, Deus permitiu, ou causou o problema, não é? Causou entre aspas com a sua permissão, mas ele diz a Deus e ele se queixa diante de Deus. E ele clama para que Deus seja favorável àquela situação. Então, nós precisamos ser sinceros nas nossas orações. Tá? Se o momento é de queixa, se o momento é de clamor, externe a sua dor diante de Deus. Não é? Externe a sua amargura diante de Deus. A Ana orou com amargura de alma. Ela derramou sua amargura diante de Deus, seu fel, se queixando da vida, e Deus pediu, ela pediu misericórdia a Deus, e Deus ouviu a oração dela. Então, eu não estou incentivando a sermos murmuradores, não é isso. Eu estou incentivando a sermos sinceros. Se você está passando por um momento de fel, não demonstre como se tudo estivesse doce, porque não está. Isso não é correto. Chegue diante de Deus e demonstre o que está acontecendo. Não é? Agora, creia que Ele pode reverter a situação, que Ele é bom, nunca duvidando da bondade dEle. Mas sinceridade deve ser a base da oração do cristão. Com fé e com submissão. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor Raimundo, por estar apoiando a nossa escola bíblica dominical. Os irmãos podem, apenas abrindo um parênteses aqui, os irmãos podem observar o seguinte: a nossa escola bíblica dominical ela é gravada, mas nada tira o brilho nem a riqueza de conteúdo da nossa escola bíblica dominical. Observe que os professores que aqui falam, eles estudam muito, se preparam para esse pequeno espaço de tempo de 10 minutos. A nossa EBD ela pode não ser ao vivo, mas os irmãos podem ter certeza do seguinte, que aqui nós debatemos muito sobre o estudo, focamos no tema que nós nos propomos a debater, a estudar. Então observe que nenhum dos professores eles perdem o foco e fixam mesmo no tema que nós estamos debatendo. O próximo tópico nós observamos o seguinte: como devemos orar a Deus no quarto secreto? Com humildade, confiando na bondade de Deus e com perseverança. Confiando na bondade de Deus, eu lembro de uma música do Vencedores por Cristo de 1983. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Mateus capítulo 7, versículo 9 e 10. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Nós temos total confiança que Deus sempre nos dá o melhor. E é nele que nós devemos lançar essa ansiedade pelos nossos anseios. Agora vamos passar a palavra para um outro professor, o nosso querido irmão Rafael Paim. Por favor, professor, nos fale um pouco sobre orar o nosso quarto em secreto com perseverança. Bom dia, que a paz do Senhor esteja no coração de cada irmã, de cada irmão que estão assistindo hoje essa EBD. Que o Senhor ele continue sendo o nosso guia, o nosso norte, e que possamos continuar aprendendo nessa manhã. É um grande prazer estar com os meus irmãos, com as minhas irmãs, tendo esse momento para aprendermos juntos acerca da palavra de Deus, e que o Espírito Santo continue conduzindo todas as coisas como já tem feito durante essa aula. A nossa lição de hoje, ela tem nos perguntado como devemos orar a Deus no nosso lugar secreto. Seria a pergunta norteadora, e dentro dessa pergunta nós estamos trabalhando com alguns pontos. Um desses pontos é que nós devemos orar com perseverança. E falar sobre perseverança é falar sobre a palavra de Deus, falar sobre o Evangelho, porque o Evangelho é perseverar. Nós vamos ler um texto que vai
ser um texto norteador para a nossa conversa de hoje. E ele vai nos mostrar um pouco acerca dessa realidade da perseverança. O texto está em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: certa cidade tinha um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse texto é um texto muito rico. Nós não temos muito tempo para ver todos os pontos dele, mas nós vamos trabalhar dentro de algumas realidades. A primeira realidade: Jesus ele não está comparando Deus, de certa forma, a um juiz iníquo. Ele está fazendo uma demonstração para que as pessoas do tempo dele pudessem ter um entendimento melhor do que era perseverar. Como assim, Rafael? Jesus está falando para um grupo de pessoas e esse grupo era acostumado a passar por injustiça. Nós sabemos que aquela região estava sendo dominada pelo Império Romano e muitas vezes as causas dos judeus elas eram minimizadas, elas eram deixadas de lado. Então Jesus está falando para pessoas que sabiam que era sofrer injustiça. E muitas dessas pessoas elas tinham o costume de tentar, de insistir, de continuar, de perseverar, mesmo sofrendo a injustiça. Então o que ele está dizendo é: olhem a fé dessa mulher, olhem a perseverança dessa mulher e olhem a perseverança de vocês. No dia a dia vocês não passam por injustiças e ainda assim vocês continuam tentando, continuam buscando, continuam insistindo. Da mesma forma, nós devemos fazer no sentido da oração. A gente não pode se aproximar de Deus e colocar: Deus, atende o meu clamor, atende minha causa. E no outro dia, já coloquei nas mãos de Deus, não vou orar mais. A palavra diz que a gente precisa de fato orar, precisa buscar ao Senhor, precisa se relacionar com Ele. E isso precisa ser um prazer nas nossas vidas. Nós não podemos buscar o Senhor de forma superficial, porque Deus ele quer a nossa totalidade. E Jesus ele faz uma pergunta interessante no final desse texto, que ele diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E é importante nós pensarmos sobre isso. A perseverança, ela é continuidade. A fé, ela exige continuidade. Jesus ele está falando para aquele grupo de pessoas: eu vou voltar. Agora, será que quando eu voltar eu vou achar perseverantes? Terão pessoas ainda perseverando nessa esperança, nessa convicção de que Deus é o resolvedor, vamos usar esse termo, o resolvedor das situações, o resolvedor da sua vida? Ou eu vou encontrar um povo acomodado, um povo distante do Senhor, um povo preso a uma fé frágil, uma fé superficial? Jesus ele gostava muito de proporcionar reflexão. Ele lançava o pensamento para que a pessoa ela chegasse a um entendimento. E nós precisamos de fato ler o texto chegando a esse entendimento. Será que em nós, não no irmão, não naquele outro irmão que nem está na IBD hoje, mas em nós, a perseverança é
ela é viva, ela é vista, ela é sentida primeiramente por nós. Porque não adianta você aparentar ser uma pessoa que ora, uma pessoa que persevera, mas você não reconhecer isso em você. Você saber que aquilo é aparência. Aparência não nos leva à oração. Aparência não nos leva à intimidade com Deus. Aparência ela só vai nos levar a sermos reconhecidos por pessoas. Isso não muda nada. O que muda de fato é perseverar no Senhor, é se relacionar com o Senhor. Outra coisa importante, nós precisamos, pela perseverança, confiar que Deus, Ele é o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa vida, e que Ele age na nossa existência. Ele age na nossa história. Ele não é um Deus que fez o mundo, deu corda e deixou rolando. Ele é o Deus que está participando da nossa caminhada. Ele é o Deus que se relaciona com você, que está vendo a sua necessidade. Ele está vendo as suas lágrimas. Ele está vendo como você precisa lançar sobre Ele a sua confiança dia a dia. Persevera, meu irmão, persevera, minha irmã. Não desista, porque Ele tem estado presente na sua história. E assim vai continuar, porque é da essência do Senhor. Ele é fiel. Ele não nega as promessas. Então persevere nessa certeza. Precisamos também pensar acerca da nossa motivação em orar. Por que oramos? Nós temos visto pessoas que têm longos momentos de oração, mas fazendo isso em uma perspectiva errada, como vou dar um exemplo claro aqui da teologia da prosperidade. Não é algo que está no Evangelho, que você vai orar e Deus vai derramar dinheiro para você ter e fazer e acontecer. Isso não é bíblico. Bíblico é que Ele vai te sustentar nas suas necessidades, que Ele vai estar com você nos seus sonhos, lutando e te ajudando ali para que você alcance os seus objetivos. Então nós precisamos perseverar nesse aspecto. Buscar apenas bênção, buscar apenas ter, não vai promover nas nossas vidas um relacionamento com Deus, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a perseverança é para aqueles que se relacionam. E se você se relaciona com Deus, entre aspas, apenas buscando bênçãos, você vai ter muita dificuldade em perseverar, porque vão chegar os momentos onde vai ser deserto. No momento de seca, você vai ter muita dificuldade em perseverar. Mas se você tiver um relacionamento com o Senhor, mesmo no deserto, você vai estar perseverando, glorificando o nome dEle e entendendo que Ele tem cuidado de você. Os momentos ruins chegarão. Os momentos de dificuldade chegarão. Mas nós precisamos, assim como o texto de Lucas 18 nos mostrou, como a viúva pobre, que estava sofrendo uma injustiça, que estava sendo desprezada, que estava passando por uma dificuldade, nós precisamos perseverar quando as coisas não derem certo. Então, que a palavra dessa manhã, que a palavra desse recorte da nossa lição sobre perseverança enche o nosso coração e possamos perseverar com oração, com ação e com fé, porque Deus ele está no controle da nossa história. Que Deus abençoe vocês. Forte abraço, saudade. Espero que o Senhor proporcione o momento do nosso reencontro com brevidade. Até a próxima. Obrigado, professor Rafael. Agora nós vamos para uma outra professora e uma questão que eu quis conversar com essa professora foi o seguinte. Imagina só, a gente fala aqui do nosso quarto, nós vimos o irmão Laércio falando, vimos o pastor Raimundo falando, Ana. Aí vem aquela pergunta, será que é só no quarto que deve se orar? Eu lembro quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, o povo ficava chorando, achando que só devia prestar um culto de louvor em Jerusalém. Imagina essa irmã que vai falar agora que ela sai de manhã cedo para o trabalho e só volta no final do dia. Eu tenho certeza que ela trabalha num ambiente extremamente estressante. E eu tenho certeza que ela durante o dia, ela deve ter necessidade de orar. Como é, irmã Taimara? Devemos orar apenas no nosso quarto? Me fala um pouco sobre isso.
Bom dia, amada igreja, graça e paz, saudade de todos vocês, mas em breve estaremos juntos, unidos em comunhão, glorificando a esse Deus maravilhoso, viu? Mas vamos lá, que Gil me fez uma pergunta. Ele me perguntou se eu acredito se o quarto é o único ambiente de oração. Vejam bem, nós, às vezes, nos apegamos a um versículo bíblico que está na palavra de Deus, no capítulo 6 de Mateus, em que fala: Mas tu, quando orares, entra no seu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto. E teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Vejam bem, irmãos, é muito bom, é maravilhoso a gente estar num ambiente propício, de tranquilidade, de paz, de sossego, para estar entrando em intimidade com Deus. Mas a gente tem que esperar a todo momento somente esse ambiente? Eu acredito que não. Por que eu acredito que não? Se formos na palavra de Deus, teremos como referência história de homens e mulheres que fizeram orações em diversos ambientes, ambientes até mesmo inusitados. O primeiro exemplo que eu trago aqui é o exemplo de Moisés. Moisés, naquela peregrinação com os israelitas, em um momento se vê pressionado por eles. Então, Moisés e Arão, então ele naquele momento que se vê pressionado, ele simplesmente se reporta ao nosso Deus e fala: Senhor, por que maltrataste este povo? Você acha que aquele momento, aquele questionamento que ele faz ao Senhor não foi uma oração? Foi uma oração de Moisés. Vocês podem conferir isso em Êxodo capítulo 5, versículo 22. Outro exemplo maravilhoso é o exemplo de Davi. Davi, quando vai confrontar Golias, o gigante Golias, Davi para e diz: Senhor, se o Senhor me salvou de um urso e de diversas outras situações, há de me salvar desse filisteu. E o que é que acontece? Davi tem aquela proteção de nosso Deus. E naquele momento, Davi orou na batalha. Imagine se a gente não ora em uma batalha. Espera chegar na nossa casa, no nosso quarto, para fazer a oração. Então, temos outro exemplo, um exemplo muito bonito, o exemplo de Ana. Ana termina de comer e beber, se reporta a Eli e no templo faz a oração, clamando ao Senhor para ser agraciada com o dom de ser mãe. E aí o que é que acontece? Mais tarde, nós vemos que Ana é abençoada por Deus. Isso, essa situação de Ana, vocês podem conferir em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 9 ao 19. Então, gente, são N exemplos. Se eu fosse citar aqui muitos exemplos, a gente não ia ter somente essa manhã, não. Ia ser vários e vários dias, citando exemplos de homens e mulheres que fizeram orações a Deus em diversos ambientes. Eles não procuraram o ambiente específico nem o momento certo para orarem, não. Bateu o desejo no coração deles, eles oraram. Porque a oração é isso, é uma conversa com Deus. E se você der vontade de orar, você ora. Deu vontade de orar no seu trabalho? Ore. Deu vontade de orar na sua escola? Ore. Na faculdade? Ore. No ponto de ônibus? Ore. Dentro de um hospital? Ore. No meio da rua você ora. Sabemos que às vezes o ambiente não nos proporciona essa tranquilidade, mas é uma conversa, porque Deus não vai ouvir somente as nossas palavras, Ele vai escutar nosso coração. E é o nosso coração que vai dizer a Deus o que é que a gente está sentindo, o que é que a gente está passando, porque Ele escuta nossos corações. Então façam isso, irmãos. Não esperem o momento certo, o ambiente certo para orarem, não. Essa vontade, ela aflora em qualquer momento. E se aflorou, faça isso, viu? É o que eu recomendo para vocês, que orem sem esperar o momento certo, nem principalmente o ambiente certo para orarem. Espero que eu tenha ajudado, contribuído nessa EBD maravilhosa. Eu tenho acompanhado todo domingo. Gil, obrigada pela participação, viu? Tchau, gente! Amados irmãos, muito obrigado, irmã Taimara, por sua participação. Eu tenho certeza que a senhora será chamada muitas e muitas e muitas vezes.
fico muito feliz por estar contribuindo aqui, apoiando nossa Escola Bíblica Dominical. Irmãos, na realidade Deus quer se encontrar com a gente, pode ser no quarto, no ambiente de trabalho, na sala, em qualquer lugar. O que Ele quer, como diz o próprio autor, porque Ele quer a dimensão do coração, é na dimensão do coração que Deus quer encontrar com seus filhos. E é isso que Deus quer, meus amados irmãos. Deus quer essa íntima relação, esse íntimo diálogo entre nós e Ele. E é isso que nós devemos ter constantemente, até porque o inimigo está aí cercando o tempo todo para tentar nos derrubar. E cada vez mais que a gente ora, essa forma que nós temos de vencer o inimigo é mantendo esse relacionamento íntimo e firme com Deus. Meus irmãos, quero agradecer mais uma vez a presença de todos. E quero dar aqui uma notícia. Nós estamos ano de eleição da nova diretoria, e eu encontrei uma pessoa maravilhosa para nos substituir na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu acho que o processo de renovação da Escola Bíblica, o processo de renovação dentro dos cargos da igreja, eu acho que é normal. E é interessante que aconteça, dar ar novo ao processo, aos departamentos. E eu encontrei uma pessoa maravilhosa para nos substituir aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. E em breve todos irão saber. É uma pessoa altamente preparada e que ama o magistério para poder estar dando continuidade nesse trabalho da Escola Bíblica Dominical, que eu considero um dos pilares da Igreja de Cristo, é o ensinamento da Palavra de Deus. E em breve os irmãos irão saber quem é esse novo, quem será o novo diretor da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço a todos e até o próximo domingo.